Bom dia, Angela. Bom dia. Bom dia, pessoal. Acho que nós já podemos começar. Tudo bem, Amanda? Bom dia. Sim, tudo bem, tranquilo por mim. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos, principalmente a nossa convidada, a psicóloga Amanda, que hoje, né, dispôs do dia dela, aí uma horinha do dia dela, para tratar de um assunto, né, que é o nosso é o mês aí que a gente está trabalhando com os nossos alunos, e não só com os alunos, mas é um mês bastante importante, né, que é o mês do Setembro Amarelo, que é o mês que evidencia que a gente faz todo o trabalho de conscientização e oportuniza momentos de conversa, né? E o tema de hoje que a Amanda Severo trouxe para nós é o que te move para a vida. Então, hoje vai ser um bate-papo, né, Amanda? Quero agradecer antecipadamente, em nome de toda a equipe. A Sandrinha, nossa vice, está aqui junto. O nosso diretor não pôde comparecer, que hoje ele tem uma demanda lá na escola. Então, ele pediu para que nós fizéssemos as honras da casa. Seja muito bem-vinda e sinta-se convidada a conhecer a nossa escola assim que puder, sempre que quiser. Obrigada, viu, Obrigada. Amanda? Sandrinha, você quer falar alguma coisa? Complementar aí? Quero agradecer muito a Amanda, né? Fico feliz, né, dela estar aqui conosco e a nossa escola está aberta para quando você quiser vir aqui conhecer e conhecer toda a nossa equipe, que é maravilhosa, todos. Agradeço o convite, já me coloco à disposição aí para futuras palestras. Sempre uma honra estar participando. Amanda, quero também agradecer aqui, né, o Samuel, que muito prestativamente e com muita proatividade ofereceu de antemão, né, a sua participação, falou assim, não, eu conheço, eu tenho uma amiga, né, é uma psicóloga muito gente boa, muito que eu tenho certeza que vai topar, que faria essa parceria, né, de muito agrado, né, voluntariamente para nós aqui nesse momento. Muito obrigada, viu, Samuel? Obrigada, Samuel, meu querido. Por nada, eu que Outro agradeço. menino dentro do meu coração. Eu que Não quero tem como falar agradecer. não para os amigos. É verdade. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada por todos Obrigado, estarem aqui. Amanda. Aí eu quero que todos os professores e alunos também que estiverem participando, coloquem aí no chat o nome para a gente registrar a lista de frequência, né? E os alunos coloquem o nome e a série, o ano e a turma, né? Para também a gente registrar a frequência deles. Obrigada, pessoal. Pode começar, fica à vontade, Amanda. Eu vou colocar o slide que eu fiz aqui e eu vou sumir, então vocês me falam se estão vendo ou não, tá? Um minutinho só. Apareceu para vocês? Sim. Sim. Tá, perfeito. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? Acho importantíssimo a gente começar a explicar, né? Então, o que é a campanha do Setembro Amarelo? Então, em 2003, né, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro, que inclusive foi ontem, né, como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E a campanha, ela em 2015 começou a ter um valor aqui no nosso país, no Brasil, que foi uma iniciativa, né, do CVV, que é aquele número famoso 188 que as pessoas ligam, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. A campanha é de extrema importância porque o suicídio ele é um problema de questão pública, né, mundial. Pessoas do mundo inteiro se suicidam, então é uma preocupação muito grande. Qual que é o objetivo da campanha? O principal objetivo da campanha é conscientizar a população. Mas conscientizar a população do quê? Conscientizar a população que pedir ajuda é extremamente importante,
que um tratamento médico e psicoterapêutico adequado salva vidas. Então, é extremamente importante desmistificarmos a questão de que quem vai, né, no psicólogo, no psiquiatra é só doido. Não é isso. A ajuda é extremamente importante. O suporte familiar, quando eu falo de família, eu não estou falando só de família biológica, né? Estou falando de família constituída, família que a pessoa reconhece como família. Então, ter um suporte é extremamente importante. A conexão da qualidade profunda com o afeto, a religião, indiferente das crenças religiosas, ter algo em que acreditar, ter algo em que apoiar é muito importante. Então, conscientizar, né, que você ter planos, que você ter metas é muito importante, manter uma rotina é importante, atividade esportiva, né, alimentação saudável, pelas questões hormonais, fisiológicas, as substâncias psicoativas, né, conscientizar aí os nossos jovens que o uso de álcool, de droga não ajuda, pelo contrário, piora a nossa vida. E principalmente, né, aceitar o nosso tempo, o nosso limite. Então, quando a gente está falando de suicídio, a gente está falando de uma pessoa que não está pedindo ajuda, que não está buscando uma qualidade de vida e que não está aceitando o seu tempo. Então, quando nós falamos de conscientizar a população, é conscientizar para uma vida adequada, uma vida saudável, que com isso nós diminuímos o suicídio. Faz sentido isso para vocês? Alguma pergunta até aqui? Faz sentido sim, Amanda. Pode seguir, tá tudo certo. Qualquer dúvida, o Então, pessoal coloca no chat e aí a gente vai, eu vou acompanhando, tá? perfeito. Então, uma sociedade, né, que pode tudo, que tudo dá certo, que todos são felizes, eu penso que esse é um ponto principal de estarmos trabalhando dentro de uma sociedade, porque nós vivemos no mundo de tecnologia, no mundo de uma informação fácil, mas às vezes uma informação tóxica, né? Principalmente aí para os nossos jovens, onde o belo é muito exposto, os momentos felizes são muito expostos, e aí nós precisamos sempre estar alcançando essas metas grandiosas. E aí, quando nós não alcançamos, nós nos frustramos, nós ficamos tristes. Nós não nos sentimos pertencentes ao mundo. E isso é muito prejudicial porque desqualifica quem eu sou. E quanto mais eu ficar desqualificado, mais triste eu fico e com desesperança. E quando eu penso no suicídio. Então, extremamente importante, por isso que eu gosto desses debates, né? Da gente estar levando para a sociedade que não é todo mundo que pode, é que a gente tem que aceitar o nosso tempo e o nosso limite para ter uma vida feliz e saudável. E aí, o que mais, né, que nós precisamos, então, conscientizar a população? Que 90% dos suicídios poderia ser evitado com uma ajuda psicológica. Aproximadamente 60% das pessoas que morreram por suicídio não buscaram ajuda. Então, isso é um número extremamente alto. Então, conscientizar a população de buscar ajuda, né? De normalizar o sofrimento. Quando eu falo normalizar o sofrimento, eu estou falando de eu reconhecer os meus limites. E aí eu volto para aquela questão que nós trabalhamos numa sociedade onde todo mundo é belo. Então, como que eu vou buscar ajuda? Não posso me rebaixar. E não, nós precisamos buscar ajuda o tempo todo. Eu costumo falar, inclusive, né, que quando eu tô com uma dor de dente, eu não abro a minha boca na frente do espelho, né, pego uma pinça e vou ver o que eu tenho. Eu vou buscar um dentista. E por que quando eu tô com um sofrimento interno, com uma confusão de pensamentos, eu não vou buscar ajuda psicológica adequada? Então, normalizar o sofrimento é muito importante para fazer com que as pessoas busquem essa ajuda. E aí, cerca de 17% dos brasileiros, né, já pensou seriamente em suicídio, e 4,8% desses 17 já elaboraram um plano para isso. Então, é uma taxa extremamente alta para uma população.
o suicídio ocorre devido ao nível de desesperança, né, que a pessoa tem. Então, o que é esse nível de desesperança? Eu não tenho uma noção de futuro, eu não consegui me ver pela frente, é como se tudo tivesse preto, escuro. E aí ele predomina, né, entre 15 e 35 anos e o mais de 75 anos. A mais de 75 anos é quando, né, a gente está entrando ali na fase dos idosos, da velhice, e aí começa o sofrimento de que eu não sou mais útil para uma sociedade, eu não tenho mais o porquê viver, eu já estou aposentado, e não. Nós precisamos trabalhar os nossos idosos, que 75 anos, né, ainda dá para viver muito, ainda dá para se divertir muito. 15 anos é aquela fase da adolescência, né? Da fase de estou me transformando em um adulto e não sei ainda bem o que fazer. E 35 anos é essa cobrança da sociedade. Como em 30 anos você não fez nada ainda da vida. Então, trabalhar essas faixas etárias é importantíssimo. Homens. Amanda, desculpa. Você tá apresentando, mas você está na primeira página ainda? Ou você está. Não, eu saí já. Então, porque tá estacionado na primeira página. Eu estou vendo que você está dando alguns dados que deve estar no seu PowerPoint e não está rolando. Então, peraí. E agora? Agora sim. Então, é porque eu aumentei a tela, mas então eu vou deixar assim, pode ser? Mesmo vendo aí. Ficou bom? Ficou bom. Então tá, que bom que avisaram. Perdão, gente. Então, homens, né, se matam mais do que... homens se matam mais, mas as mulheres tentam mais. As tentativas de suicídio dos homens, elas são mais fortes, né? Então, são mais brutas. As mulheres, apesar de tentar mais, mas não são fortes e brutais igual os homens. As mulheres tentam muito mais devido uma outra questão, né, que eu acho importantíssima a gente estar falando, as questões hormonais. Então, a TPM aí, que muitos homens reclamam, né? É algo real, é algo importante, e que a mulher, né, quando não está muito bem estruturada psicologicamente, ela se desorganiza. Mulheres púrpuras também costumam se matar, tentar com muito mais frequência, né, devido às depressões pós-parto. E hoje 32 brasileiros se suicidam diariamente, então é extremamente alto, né? E no mundo ocorre uma morte a cada 40 segundos, então aproximadamente 1 milhão de pessoas se matam a cada ano. Por isso que é extremamente importante conscientizar a população da busca dessa ajuda. Amanda, eu tenho uma pergunta. Você disse, né, que a taxa de suicídio nos homens é maior devido à brutalidade da tentativa e acaba sendo, digamos, bem sucedida, bem efetivada. Tem a ver também com a procura? Os homens procuram menos a ajuda psicológica do que as mulheres? Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia, os homens estão procurando. É que as mulheres, as tentativas, são de outras maneiras. Os homens, quando eles se suicidam, eles usam a força, né? A força física. Então, por isso que eles conseguem muito mais do que as mulheres. É a questão da força. Tudo bem? Tudo. Mais alguma pergunta até aqui? Tem uma da professora Cristiane, né? Ela registrou no chat que muitos homens matam a companheira ou ex-companheira e depois acabam se suicidando, né? Mas aí a gente já não está falando mais de uma tentativa de suicídio por desesperança, né? A gente está falando de um crime ali, de um homicídio, ele matou a mulher, e aí muitos uma doença talvez psicológica, algo voltado à agressão, mas o que levou ao suicídio, suicídio dele, né, pós o homicídio da companheira, não necessariamente é essa desesperança. Geralmente tem uma
outra questão psicológica ali por trás. Ah, Por exemplo, ela não vai ser de mais ninguém, então vou acabar com a vida dela, logo com a minha também. Uma questão estaria de associada agressão. a Perdão. outras patologias, né? Estaria associada a Isso. outras patologias. Então, aí eu coloquei, Amanda, porque eu acho que o número maior de homens que acontece esses casos em relação à mulher é bem maior mesmo. Então, por tabela, muito mais homens se suicidam. A É, gente acaba vendo, entendeu? Aí na estatística, não vai perguntar lá o motivo, vai saber que o cara se matou, entra como suicídio, entendeu? sim, sim. Mas as mulheres tentam muito mais, mas os homens às vezes conseguem muito mais. Então a taxa das mulheres são baixas pelos homens conseguirem. Eu geralmente não gosto de falar isso, porque eu fico com um pouco de receio, né, de falar de alguns casos, mas, por exemplo, os homens, eles se enforcam, eles têm essa força diferente da mulher, né? Os homens geralmente têm arma diferente da mulher. Então, é nesse sentido que o homem consegue muito mais. Então, assim, vamos pensar, de 10 mulheres que tentam, se 5 homens tentam, os 5 conseguem geralmente, Ô, entende? Amanda, será que também não tem a ver com a questão social, assim, do machismo mesmo, né? Imagina, homem, eu tenho coragem, né, assim, de se autodesafiar a ponto de chegar ao suicídio mesmo, assim, considerando a força, considerando todos esses elementos que você falou, mas também considerando o orgulho próprio, do tipo, acabou o sentido para mim, então eu vou dar um fim e acabou. A mulher, eu penso, né? Eu vejo pelos casos assim, da minha. Acho que é difícil uma família que não tenha um caso de pessoas com depressão, triste, com baixo, né? Assim, com questões psicológicas, considerando, inclusive, esse 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia, né? Eu acho que tantas famílias que não tinham agora têm em função disso também, que foi um gatilho isso tudo, né? Mas assim, eu percebo que as mulheres elas sofrem mais, elas acho que elas têm mais tolerância ao sofrimento do que os homens, né? É triste isso, mas e elas sempre assim, eu vou conseguir sair dessa, eu vou conseguir sozinha, ou então e fica estendendo, às vezes tentam até situações suicidas, mas se arrependem, ou então aceitam a questão do passo atrás, da ajuda, né? Coisa que o homem é muito automático, assim, é muito assim, no calor da crise, ele já resolve de uma vez. Não sei, eu sou uma pessoa completamente leiga, esse A é o meu gente, achismo. a gente não pode esquecer da nossa cultura, né? A cultura é extremamente importante dentro de uma sociedade. Tanto que quando o paciente chega na clínica, no SUS, nós perguntamos sobre a cultura dele, da onde ele vem. Então, a nossa cultura vale muito em relação às tentativas de suicídio, sim. E, infelizmente, né, nós ainda vivemos numa sociedade machista, numa sociedade onde o homem provém, onde o homem consegue e a mulher muitas vezes submissa a esse homem. Então, com certeza, essa cultura do homem tem muito a ver também com essas tentativas de suicídio dele, por conseguirem bem mais também. A Daisy levantou a mão. Pode falar, Daisy. Então, eu acho que em relação ao homem, de fato, tem mais acessibilidade a armas, ao enforcamento, como você citou, porque para a mulher já é mais difícil. A mulher, por exemplo, não porta uma arma. E quando ela tenta buscar ou ir atrás de alguma, dificilmente ela encontra. Aí entra nessa questão. Homem consegue meios mais práticos, mais fáceis de acabar com a própria vida, e a mulher, em contrapartida, fica sofrendo, porque tenta procurar alguma forma de fazer isso, uma forma efetiva e nunca consegue. Como, por exemplo, ter acesso a uma arma ou a tentar se enforcar, por exemplo.
Sim, Para homem é mais fácil. mas isso não quer dizer também que é algo, né, saudável, que é algo que a gente espera. Então, a importância também do debate, né, é conscientizar os homens, quando a gente fala de conscientização do suicídio, é conscientizar esses homens em sofrimento da importância de buscar ajuda, né? Porque 90% dos casos são evitados com ajuda adequada. Então, na sociedade que a gente vive hoje, conscientizar o homem de buscar essa ajuda, apesar que muitos homens hoje já buscam ajuda, mas claro que os mais antigos aí, né, ainda não buscam a ajuda. Então, nós precisamos conscientizar, levantar essa bandeira de que buscar a ajuda para o homem, para o sexo masculino, é tão importante quanto para a mulher. Isso não quer dizer que ele é frágil, não quer dizer que ele deixou de ser homem, deixou de ser o provedor. Quer dizer que ele é um ser humano em sofrimento e que precisa de ajuda tanto quanto qualquer outra pessoa. Amanda, Pois é legal você dizer isso, até porque nós temos alunos aqui junto conosco, né? E na escola, né? Eu acho que agora, assim, a gente focando um pouquinho no nosso público, de que maneira que nós podemos ajudar, quais os sinais, né? Porque os garotos também, quando você fala homens, né? Esses jovens também, que a gente sabe que passa por tantas situações difíceis e que se sentem constrangidos, ou então, em função do machismo, eu não vou procurar ajuda, né? Dizer que a escola pode ajudar de alguma forma nesse ouvir que você não está junto, ou que você não está sozinho, que estamos lá para agregar, para ajudar, para orientar, para encaminhar, para de alguma forma, né, Amanda? Então, assim, às vezes, pequenos sinais, né? Eu acho que são bastante importantes a gente considerar, né? Tá certo que a gente está 1 ano e meio afastado dos alunos, mas a gente tem bagagem aqui de muitos anos. Quantos alunos não passaram por nossas mãos que nós, de uma forma ou outra, né? A gente acabou ajudando, né? Porque o professor, queira ou não, né? Às vezes os nossos alunos têm muito mais liberdade e mais confiança nos professores do que no pai, na mãe, num amigo, ou então alguém da família, né? Então é bastante importante que nós saibamos aí identificar e dar uma ajuda necessária, nem que for o simples fato de ouvir, né, o que ele tem a dizer. O que eu acho muito importante, que eu sempre falo, né? A pessoa em sofrimento, ela precisa buscar a ajuda, claro, de uma forma profissional, né? Precisa ser acolhido, porque o manejo do suicídio é muito complexo, mas antes disso, ela precisa falar com alguém vinculado a ela, alguém da confiança dela. Então, o aluno em sofrimento, né, procure o professor que mais tenha proximidade e o professor saiba acolher aquele aluno, né, sem o julgar, sem o criticar, sem achar que o suicídio, a tentativa ali é frescura. Eu vou falar, inclusive, já de algumas frases, né, que se soltam quando a pessoa está com desesperança, e fazer o encaminhamento de forma correta, né? Sugerir, nós temos a equipe ali do SUS, Patá tem o CAPES também, o CAPES ajuda nessas questões, o posto de saúde, então levar também para um profissional. Mas acolher o aluno é extremamente importante e sempre ficar, né, a dica aí que o aluno ele sempre vai procurar o professor que ele mais tem vínculo, que ele mais gosta, que mais faz sentido para ele, aquela aula, aquele jeito do professor, enfim, ele sempre vai estar procurando alguém próximo a ele. Alguém mais? Às vezes, Amanda, ele acaba não procurando, mas o professor que está atento acaba observando algumas características, algumas mudanças de comportamento, e aí passa adiante, e aí a gente pode intervir, né? Então, por exemplo, a gente já teve situação que a gente teve que encaminhar para o CAPS, e eu tive que ir lá porque nem a família não ia, mas ele demorou, tipo assim, 2 meses para se abrir.
Entendeu? Porque nem sempre é tão fácil assim falar. Como você mesmo disse, né? Tem a questão da cultura, eles guardam para ele tudo, né? E geralmente, como você pontuou, a questão do masculino, muito mais difícil você chegar assim só no contato mesmo, de perguntar e ele já falar qual é o problema dele. Não, Sim. você tem que dar espaço para ele vir procurar você, ele saber que você está ali, que ele pode confiar em você. O dia que ele estiver pronto, ele vai e conversa. Extremamente importante as campanhas dentro da escola, a conscientização, né, dentro da escola, para começarmos a abrir esse espaço para o diálogo. O adolescente, por si só, ele está na fase ali da transição da infância para a vida adulta, né? E ele é mais restringível, assim, ele não quer muito que as pessoas entrem no mundo dele. Muitas vezes até porque ele nem sabe o que está acontecendo no mundo dele, tá tudo meio confuso. Então, abrir espaço para o diálogos dentro da escola e para a gente começar a normalizar essas questões de, olha, vamos buscar ajuda, podem contar com os professores. Inclusive, já fica a dica aqui, se vocês me permitirem, né? Fazer também encontros com os pais, com famílias, né? Com os alunos vinculados à família. Quando eu falo de família, eu não estou falando necessariamente pai e mãe biológico, tá, pessoal? Acho que isso a gente tem que deixar bem claro, porque nem sempre a família do jovem é o pai e a mãe biológica. Mas encontros de família, para começarmos a normalizar, para abrir espaços para diálogo, acho extremamente importante. A sociedade, ela precisa ser educativa, ela precisa ter educação. E a educação começa, não sei se felizmente ou infelizmente, devido à nossa cultura aí familiar, mas dentro da escola. Então, abrir esses espaços para a família e para o jovem se sentir acolhido dentro da escola e entender a importância de buscar ajuda, de poder contar com os professores, de poder contar com os profissionais da rede pública, né? É muito importante. Não sei se isso faz sentido, se vocês concordam. Sim, sim. A Maria Ângela quer falar também, ela levantou a mão. Com você, Maria. Ângela? Pegando o gancho aí do diálogo, penso eu que nesse mundo onde nós vivemos, pensando exclusivamente no eu, pensando em mim, eu esqueço do meu próximo. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos nossos queridos alunos que eles dialogassem mais, dessem mais valor à sua família. Os jovens hoje, a gente percebe que eles excluem os idosos. E são nessas pessoas que está o conhecimento. Então, por que do suicídio dos idosos? Eles se sentem excluídos dessa sociedade mesquinha. Então, que os nossos jovens tenham em mente que há necessidade de dialogar com todos, de acolher a todos. O jovem, o suicídio no jovem, por que acontece? Porque ele se fecha. Então, ele tem que estar mais em contato e sentir confiança na sua família. Porque nada é melhor do que ninguém do que a nossa própria família. A nossa família é o porto seguro. É ela que nos levanta. Então, eu acho que o diálogo é importantíssimo. E essa faixa dos 35 anos que você citou, é aquela faixa que eu sou eu determino, e ele não quer dialogar, ele não quer se abrir. Então, eu gostaria de deixar aí para os nossos alunos que o diálogo é a palavra-chave. Eu tenho sim que conversar, eu tenho sim que me abrir, eu tenho sim que colocar o que eu penso, para que eu possa viver bem, né?
para que a gente possa construir um mundo melhor e não esse mundo materialista, exclusivista que nós estamos vivendo. E confiar, né, Ângela? E confiar nas pessoas mais próximas da família, pai, mãe, que só quer o bem, né? E quer ajudar de alguma forma. Porque é de uma tristeza gigante, né? Os pais perceberem esse afastamento desse filho, né? Justamente em função dessa falta de diálogo. Eu sei que é difícil, né? Porque os adolescentes, eles sempre nos trazem assim, meu pai não me entende, né? Minha mãe não entende, né? E há realmente uma resistência, há uma dificuldade, por isso que a Amanda falou, né? Uma fala da Amanda bastante importante a respeito da importância da participação da família nesses diálogos que a escola pode promover, né? Com essa área. Então, eu acho que foi uma super dica que a gente vai usar. Ela tem que estar mais perto da família e a família mais perto da escola, para que a gente consiga, pelo menos, se não resolver, amenizar os problemas, né? E mostrar para os pais que o caminho é o diálogo mesmo. Hoje eles não têm tempo, eles querem ganhar dinheiro, né? Eles não querem pensar em valores, em formar os seus filhos, né? Isso a escola faz e joga lá, e não é bem por aí, né? A gente tem que se unir para que a gente forme realmente cidadãos conscientes, equilibrados, e não pessoas desequilibradas como a gente tem tantas na nossa sociedade, né? Porque, na verdade, nós, professores, não vamos conseguir resolver esses problemas porque tem profissionais para isso, mas nós somos um caminho, né? Um canal, exatamente, de aproximar, né? De trazer isso, viabilizar, encaminhar, né? Sim. Muito até porque a maior parte da população, né, passa a maior parte da vida também dentro da escola. Então, muitas vezes tem muito mais contato com os professores do que com os próprios familiares dentro de casa, né? Seja pai, mãe, tia, tio, avó, e quem tem o vínculo com o jovem, quem cria esse jovem. Então, é extremamente importante também capacitarmos os professores para esse acolhimento, né? Para esse olhar diferente. Aí, tenho certeza, né, que vocês, com os anos de carreira, têm isso, mas os professores novos, né, às vezes são cobrados de algo que ninguém ensinou. Eu vejo isso até, inclusive, dentro da área da saúde, muitos profissionais sendo cobrados de algo também que não foi ensinado. Então, é extremamente importante esses diálogos, essas conversas, né? A capacitação, o ensino, eu acho que é o ponto principal para desenvolver uma sociedade saudável. O Silvio quer falar? Silvio? Observando aí a questão de incluir a escola dentro deste debate, é pertinente também observar que muitos pais, devido à cultura que ele tem ou à criação que ele teve, alguns dos sinais que o jovem apresenta, às vezes ele enxerga como preguiça, às vezes ele enxerga como falta do que fazer, se tivesse trabalhando não estava assim, isso aí no meu tempo não tinha. Então também é uma forma de a escola conscientizar não só a criança na busca, o jovem na busca do resultado, mas sim conscientizar a família que isso aí não é preguiça da criança ou falta de vergonha, falta alguma coisa assim, né? Com certeza. Por isso que convidar, né, a família, fazer um dia da família, né, para capacitar também os pais é extremamente importante. Muitos pais não sabem como serem pais, né? Essa ideia de que, né, romantizar a maternidade acontece em filme, a vida real é diferente. E a gente precisa começar a normalizar isso. Então, normalizar, né, que nós não vivemos numa sociedade bela, perfeita, de redes sociais, onde que tudo pode, onde que todo mundo consegue. As pessoas são tristes, as pessoas são frustradas. Eu fico imaginando, perdão, quantos pais não conseguem ser, porque não foram capacitados, não foram ensinados.
Então, quando eu falo da importância da família nesse debate, é tudo isso que o senhor falou realmente. Amanda, tem muitos pais que não permitem nenhum abraço, né? Exatamente. Então, assim... Por uma questão também cultural, né? Que na época dos pais ele não teve isso. Então, a cultura é importante para entender o que está acontecendo. Às vezes o adolescente, a criança chega, se aproxima, quer dar um beijo, um abraço, o pai sai, para de frescura, que isso, né? Então, assim, já vai esfriando ali, né? Distanciando, né? E aí a cabeça de um adolescente, justamente nesse momento de tanta transformação física, psicológica e ambiental também, né? Com tudo contribui para ele achar que ele está fora do contexto, né? Do normal, da normalidade. Aí esse Instagram, essas redes sociais da perfeição, né? Que tudo é perfeito, tudo é lindo, e só a minha vida que é uma merda, né? Que é isso que eles chegam falando para a gente, né? Então, e ainda esse distanciamento que os pais, como a Ângela falou, só trabalham, e não tem um tempo para olhar, para demonstrar, fazer uma demonstração de carinho, né? Isso tudo contribui, né? Perfeito, isso mesmo. Ai, que debate delicioso, né? E isso dentro da educação física a gente consegue ver muito bem. Crianças que não conseguem participar de atividade em grupo, ou que a demanda é ela abraçar alguém, você vê que a criança não se sente confortável, né? Exatamente. Posso passar o slide? Pode sim, Amanda. E agora? Calma aí. Pode, porque senão a gente começa a falar aqui e só a gente fala. Você sabe que professor fala pelos cotovelos. Imagina, eu adoro. Então, só para critério aí de curiosidade, né? Alguns transtornos que levam a cometer o suicídio é o transtorno afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar está na categoria dos transtornos de humor, né? Então, o que é isso? O jovem, a pessoa em si, ela fica um período de 15 a 20 dias em estado de depressão, e aí nós chamamos isso, né, dentro da saúde, da virada maníaca ou hipomania. Então, ela fica com uma euforia em excesso, ela fica alegre demais. E geralmente é nessa virada que ela tem a força para cometer o suicídio. O transtorno relacionado ao uso de substâncias, né, substâncias psicoativas, como as drogas ilícitas ou até as lícitas. Então, o crack e a cocaína são drogas estimulantes do sistema nervoso, então ela estimula a pessoa, e a pessoa muito estimulada, muito eufórica, ela pode cometer o suicídio. E às vezes o suicídio ela comete nem por querer cometer, mas ela acha que ela é tão grandiosa que tudo ela consegue, então, sei lá, ela sobe no 15º andar e acha que vai conseguir voar. E aí nós temos também as drogas depressoras do sistema nervoso, que é o álcool e a maconha. Um outro debate aqui que eu adoro debates na escola, que eu acho extremamente importante, é trabalhar a conscientização das drogas com os jovens, principalmente da maconha, que tem essa cultura cristalizada, né, de uma substância natural. E não é a maconha, ela é a droga que mais abre quadro de esquizofrenia, porque ela está deprimindo o sistema nervoso. Então, o nosso cérebro está saindo toda a nossa razão crítica, porque ela está deprimindo todo o sistema. É extremamente importante. Aí, uma pessoa deprimida com o uso de álcool e da maconha, ela comete o suicídio. A esquizofrenia, né, é um transtorno aí da percepção e um transtorno do pensamento. A esquizofrenia é um transtorno completamente complexo para trabalhar, para manejar, porque ela envolve esses dois transtornos. E os transtornos de personalidade em si, narcisista, borderline, histriônico, né? A pessoa com personalidade, ela também acaba cometendo. Aí eu trouxe aqui também, tranquilo, alguma dúvida sobre os transtornos?
E tem as influências externas também, né, Amanda? Perdão, eu não escutei. Tem as influências externas também, né? Essas são as internas, né? Mas tem as externas. Domingo, no Fantástico, passou uma reportagem sobre os haters e como eles estão conseguindo destruir a autoestima das pessoas e levando, inclusive, ao suicídio. O áudio deu uma falhada. Alguém escutou melhor? Eu não consegui entender também. Não, eu falei que tem os aspectos externos também, né? Sim. Porque esses aí são internos. Então, por exemplo, domingo no Fantástico passou uma reportagem sobre o bullying, o cyberbullying principalmente, e como que os haters têm prazer em te autodestruir e que em muitos casos levam ao suicídio. Ah, sim. Sim, eu trouxe aqui em outro slide. Eu só trouxe aqui alguns transtornos, né? Eu trouxe sobre a depressão também, só para critério de curiosidade, mas nós vamos falar sobre isso também, mas extremamente importante esse seu lembrete, com certeza. Aí eu trouxe aqui também os mitos, né? Que tentou uma vez, não irá tentar de novo. Então, isso é um mito. A pessoa que tentou uma vez, sinalzinho laranja ali para ela, porque ela pode sim tentar novamente. Não devemos falar sobre suicídio, pois por isso pode aumentar o risco, também é um outro mito. O que nós temos que tomar cuidado, inclusive eu falei, né, ali no começo que eu tenho um pouco de receio, é falar sobre as formas de suicídio. Porque uma pessoa que está com desesperança, que está pensando em cometer o suicídio, mas não sabe como, se a gente começa a falar, então, divulgar carta, divulgar fotos, isso pode estimular ela a cometer. Porque se ela não sabia, agora ela sabe como fazer. Mas falar sobre o suicídio, falar sobre a busca da ajuda não leva a pessoa a cometer. Quando nós começamos, né, grupos terapêuticos é importante porque nós falamos de um assunto onde esse assunto é compartilhado por todos os presentes e aí eu não me sinto mais sozinha, porque se eu achava que o que eu sentia era só meu, no grupo eu vejo que não, que outras pessoas sentem o mesmo. Então eu normalizo as minhas emoções. Então, falar sobre o suicídio, nesse sentido, é importante. O que pode aumentar o risco, e que a gente tem que tomar muito cuidado, é falar das formas. Então, divulgar carta, foto, métodos, isso não é válido. Isso ajuda, mas falar sobre o suicídio em si, extremamente importante. As pessoas que falam muito ou tentam e não conseguem, só querem chamar atenção, isso é um mito, né? As pessoas que estão falando, e aí, inclusive, aí as nossas frases de alerta, né? Eu preferi estar morta, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, os outros vão ficar felizes sem mim. Elas estão querendo ajuda, elas estão num nível de sofrimento muito alto que elas não sabem mais o que fazer. Elas não estão mais conseguindo, então elas estão falando, pelo amor de Deus, me socorre, mas do jeito delas. Então as pessoas, né, que falam ou tentam, uma hora elas vão errar a mão e elas vão conseguir. Então essas pessoas que estão falando, essas pessoas que já tentaram, sinalzinho laranja ali para ela, quase chegando no vermelho, que ela merece ali um cuidado, um olhar especial. O suicídio é um ato de covardia ou de coragem, então isso também é um mito, né? O suicídio é um nível de sofrimento muito grande, isso é muito automático do nosso corpo, então a emoção subiu, a minha razão diminuiu. E aí eu fico tão triste que eu perco a noção, né, de tempo, de espaço, de eu, não consigo ver uma solução para a minha vida, e o meu sofrimento é tão grande que eu quero acabar com a minha dor. Eu não sou covarde, ou eu não tenho, ou eu sou corajoso. Eu estou num nível de sofrimento muito grande e eu não consigo ver outra ajuda. Por isso que a ajuda, né, do profissional é extremamente importante, que o profissional tem que diminuir essa emoção, subir a razão, para que ele não cometa o ato do suicídio, que é um sofrimento terrível. E aí, o debate que a gente falou, né? Mulheres cometem mais suicídio do que os homens? Não, os homens cometem mais, mas as mulheres tentam muito mais.
Aqui, alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Pode seguir. E aí a depressão, né, que é 15% das pessoas, né, que cometem o suicídio têm a depressão. Vocês estão vendo a tristeza e a depressão na mesma tela? Sim. Ah, então tá bom. Então, uma diferença, né, que é extremamente importante, a tristeza e a depressão são coisas diferentes. Então, a tristeza, ela é momentânea. Tristeza é uma emoção básica do nosso corpo, todo mundo sente, não tem uma pessoa que não sentiu tristeza. Mas a tristeza, ela tem uma causa específica. Eu sei porque eu estou triste. E ela tem uma intensidade também, né? Então, as pessoas tristes, elas têm sintomas no nosso corpo físico. Mas eu sei o motivo da minha tristeza. Então, sei lá, meu amigo faleceu, meu cachorro faleceu, eu não passei no concurso, eu fui mandada embora do serviço, eu terminei meu casamento, meu namoro, eu briguei com meu filho, eu tenho um motivo para isso. A depressão não. A depressão, ela é multifatorial. Ela altera o humor, a concentração, o meu autoconceito, como eu me vejo, ela altera as minhas questões fisiológicas e ela altera o meu nível de atividade. Enquanto eu triste consigo ir no serviço, eu com depressão perco o meu dia, eu não consigo fazer as coisas. Ela é uma visão negativa de mim, do mundo e do futuro. E ela se prolonga por tempo e eu não tenho uma causa específica para isso. Então, a depressão aí também e aí quando eu não tenho uma causa específica para isso, né, eu me sinto desesperançoso aí quando vem o suicídio. Alguma dúvida sobre depressão? Não, ficou claro aí a diferença. E aí o suicídio, né, então, é o grau de desesperança que a pessoa tem. Então, quando a gente falou aqui em cima dos transtornos, né, e a professora compartilhou as questões externas, é isso. Então, eu me sinto desamparado, eu me sinto desconexo ao mundo, ao outro, fico isolado, eu tenho muita vontade de acabar com a dor. O meu nível de resiliência é muito baixo. Trabalhar a resiliência entre os jovens é um ponto extremamente importante para preparar eles para as frustrações, os nãos, né? Então, quanto maior o meu nível de resiliência, menos as minhas desesperanças, porque eu sei que uma hora aquilo vai melhorar. A sensação de ser um peso para o outro, né? A desesperança, como foi dita, a falta de perspectiva, eu não consigo ver saída. A falta de perspectiva tem muita uma questão cultural aí, né? As famílias de baixa renda, os níveis de serviço, de emprego. Então, se eu não tenho esperança de melhora, eu não tenho esperança de estudo, eu não tenho esperança de emprego, logo porque eu vou ficar vivo. Então, tem essas questões aí. Aí, quando nós falamos, né, que cada um está voltado, a professora compartilhou muito bem também sobre cada um estar voltado para si, né, está esquecendo de olhar o outro, então cada um é seu próprio podcast, a gente esquece do outro. A exposição do belo, do perfeito, como também já foi dito, então estou muito bem, as outras pessoas estão muito bem, estão viajando, estão tendo dinheiro, e eu? Então, eu não vou ser mais ninguém na vida. Então, eu tenho desesperança. O bullying, né? Os bullies na escola, um outro tema extremamente importante, né? Que a pessoa se isola ou o grupo isola aquela pessoa e a pessoa começa a não ter mais esperança de melhora. E aí, né, a crise socioeconômica, que sempre foi um fator relevante, mas no meio da pandemia os casos de tentativas e de suicídio aumentaram mais devido a essa crise socioeconômica que nós estamos vivendo. Então, o que difere, né, uma pessoa deprimida, suicida e uma
não suicida, é o nível de esperança. Então, não é toda pessoa com depressão que suicida ou tenta o suicídio. É o nível de esperança que ela tem em melhorar. E aí, tirando as questões, né, os transtornos mentais, aí nós temos também as questões externas, as questões da sociedade, que é tudo isso que a gente falou. Tranquilo? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Amanda, eu gostaria de compartilhar que né, tudo isso que você disse, né, faz sentido, mas outros aspectos também podem levar o jovem a tentar o suicídio ou de cometer o suicídio, como, por exemplo, a questão da sexualidade, a não aceitação, né, a dificuldade de encontrar o apoio da família, o não entendimento, né, o que está acontecendo comigo, porque sou diferente da maioria, né, acho que o jovem que tem uma sexualidade ou uma identidade de gênero diferente, quando não acolhido, também tende a tentar o suicídio e a conseguir a se suicidar, né? A orientação homoafetiva é a parte, né, que mais comete o suicídio devido a isso. E aí está nas questões, né, do bullying, está nas questões da exposição do belo, está nas questões da falta de perspectiva, né, de uma sociedade aí preconceituosa que nós vivemos, então eu não tenho perspectiva, da sensação de ser um peso para o outro, porque a minha família não me entende, né? Então eu sou um peso por causa da minha orientação, e o nível de resiliência também pela sociedade segregar eles, com certeza. Tem também a dificuldade de o jovem não se aceitar tanto, né? Tá sempre procurando defeitos em si mesmo e tal. Sim, Acho sim. que isso também deixa eles um pouco deprimidos. Que é essa questão, né, da exposição do belo, do perfeito, de cada um estar voltado para si, esquecer do outro. Temos todas essas questões. Alguém estava falando? Não, eu acho que é o microfone da Daisy mesmo, tá dando... Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Lembrei uma coisa que eu queria também. Os jovens cometem muito a automutilação. A automutilação é um fator que nós temos que tomar cuidado, porque eu vejo muito, eu trabalho em escola também, eu vejo muitos jovens cometendo a automutilação por uma questão de internet, de mídia, né? Então, vou fazer uma tatuagem, aí risca. A automutilação a gente tem que tomar cuidado, porque uma hora, se ele errar a força, se ele errar a mão, ele pode cometer o suicídio. Então, a automutilação, ela vem das questões dos jovens, né? Por uma questão, entre aspas, bem grande, né? De moda, mas ela vem também como um fator ali de alerta sobre o sofrimento, porque a dor física ela é real. Eu tô vendo meu braço cortado, eu tô vendo sangrando. Aí é uma questão automática também do corpo, que logo, se eu estou vendo a minha dor física, o meu emocional diminui. Então, eu não sinto essa dor forte que eu estou sentindo. Diferente dessa dor psicológica, que eu não sei de onde vem. Então, quando eu cometo a automutilação, a gente chama isso de estratégia compensatória para amenizar a dor. Mas o problema é que uma hora pode errar a mão e aí não tem mais volta. Então, a automutilação dos jovens é extremamente importante, né? Da gente tá vendo, de estar observando. Geralmente são nos braços, geralmente são nas pernas, né? Geralmente tá com cicatrizes ou o corte está muito novo. Então, é muito importante também a gente estar observando as questões da automutilação. Tranquilo? Tranquilo, pode seguir. Então, aí mais importante, né, do que falar
claro, conscientizar, explicar sobre o suicídio, a gente falar da vida. Então, o que que te move? O que que te mantém vivo? A motivação é um impulso para as pessoas terem objetivos, atingir objetivos na vida, né? Então, eu estou numa escadinha, eu estou no segundo degrau, mas qual que é meu objetivo principal da vida? E o que eu vou fazer para subir degrau por degrau para chegar no meu objetivo central? Então, destilar a esperança, falar sobre objetivos, falar sobre metas, ter uma rotina, né, que eu disse lá no começo, é importantíssimo para eu me manter vivo, para minha vida fazer sentido. E aí a motivação, ela envolve, né, fenômenos emocionais, biológicos, sociais, e é um processo ali para eu cumprir os meus objetivos. Então, se o que me mantém vivo são as minhas realizações pessoais, né? Então, eu ter moradia, eu ter a ausência do preconceito, perfeito. O que você vai fazer, então, para isso? A estima, né? Que é a minha visão, o meu eu, o amor, né? Os relacionamentos sociais, a segurança, né? Então, meu objetivo é ter um emprego bom, para ter uma casa boa, para ter um plano de saúde. Perfeito. É o que que te move. O que move para você é o que faz sentido. O que move a Amanda talvez não é o que move o Samuel, mas está tudo bem, porque nós somos pessoas diferentes. Nós temos criações diferentes, nós vivemos em mundos diferentes. Isso não quer dizer que o que me move ou move ele é menor ou maior que o outro. Quer dizer que nós temos motivos para viver. E é isso que é o importante na vida. A gente destilar a esses jovens Perdão? Não, a importância do projeto de vida, né, Amanda? Exatamente. A importância do projeto de vida. Destilar a esses jovens o objetivo da vida dele, o que eles querem para a vida deles, a esperança que eles podem ter no futuro. Eu acho que é bem isso que você disse, né, Amanda, de ter motivações diferentes, né, não significa que um é menos válido ou o outro é mais válido ou mais importante, né? É dar importância para todas as motivações, para todos os projetos, né? Aí não menosprezar por ser diferente a minha motivação da sua, né? Exatamente essa. E é isso, né, que é normalizar os conteúdos aí das redes sociais, porque às vezes nós queremos ter a mesma motivação da foto bonita que eu tô vendo. Mas será que isso faz sentido para mim? Por isso que eu me conhecer, eu reconhecer os meus limites, eu reconhecer quem eu sou frente a uma sociedade, frente ao mundo, frente ao outro, né? Me deixa tranquilo. Então, esse auto-reconhecimento é extremamente importante para eu não ter desesperança, para eu não ter baixa resiliência. Faz sentido isso? Super. E aí, então, né, um resumo aí de tudo que a gente falou. Então, tudo que fazemos em nossa vida é movida por um propósito, tudo está dentro de você associado ao seu propósito, ao seu valor, é isso que dá sentido à vida, né? O combustível de correr atrás, de eu querer, de eu buscar, de eu agir. E aí, né, então, o que que faz? Nós acordarmos cedo, ir para a escola e trabalhar, pensar no amanhã, namorar, casar, cortar o cabelo, comprar roupa, ir para academia, sair, combinar com os amigos uma festa em casa, viajar com a família. O que está me movendo para isso? São os pequenos detalhes que as pessoas estão esquecendo hoje em dia que fazem a diferença para eu me sentir querido, para eu me sentir valorizado. Então, e aí, você já identificou o motivo para você agir? O que que te move hoje para a vida? Esse é um ponto, né, para a gente destilar esperança, levar os nossos jovens a buscar o que move eles, o que eles querem para a vida hoje.
A Deise levantou a mão. Deise? Amanda, eu tenho uma pergunta. Com certeza. Deise, só posso tirar... Acabou meus slides? Eu posso tirar para eu voltar a ver vocês? Sim. Ai, meu Deus, calma aí. Eu voltei a ver vocês estão me vendo? Parar da apresentação. Aí, voltei. Isso. E quando a pessoa se encontra sem motivação, como instigar isso nela de novo? Ou para que ela consiga olhar para si e estabelecer objetivos, ter metas novamente? Como fazer isso, por exemplo, quando uma pessoa perde? A ajuda profissional, nesse caso, é extremamente importante, porque nós temos técnicas, né, específicas para ir fazendo com que a pessoa... Lembra que eu falei? A emoção subiu, a razão diminuiu. Então, um ponto importante é a gente linear a emoção dela, porque quanto mais ela ficar triste ou com raiva, menos ela vai conseguir ver esperança, motivação para a vida. Então, a regulação emocional é um ponto importante, que aí o profissional da área da saúde consegue fazer, para a gente começar a mover ela, convidar ela para pensar no futuro. Então, vou dar um exemplo aqui que eu vejo muito, né? Os jovens chegando, eu não tenho ninguém, ninguém gosta de mim, então não tem por que eu viver. E aí a gente começa, então, a fazer o que nós chamamos em terapia cognitiva comportamental de questionamento socrático. Quem é ninguém? Ninguém são meus amigos. Quem são seus amigos? Fulano, Beltrano. Mas de ninguém, agora nós só temos 2 amigos. E seu irmão? Não, meu irmão gosta de mim. Então, peraí, não é ninguém que não gosta de você. Tem gente que gosta de você. E gosta por quê? Gosta porque eu sou legal. E aí a gente vai estimulando a pessoa a repensar sobre os conceitos dela, a voltar para a consciência dela. Mas a ajuda profissional é muito importante para regular a emoção dela, porque uma pessoa com a emoção muito alta vai ser muito difícil ela buscar os objetivos. Então, primeiro ponto é regular o emocional. Não sei se eu te respondi, Deise. Respondeu sim. É porque, assim, num processo de melhora da depressão, com todo o suporte, auxílio, acompanhamento, você fica meio perdido para voltar a viver. Porque depressão é isso, você meio que para no tempo. Você para de viver, você não tem mais sonhos, objetivos, metas. Aí não faz sentido, porque você não pensa no futuro. Você vive muito hoje e quer que esse dia acabe logo, e enfim. Aí quando você está num processo de melhora, é muito difícil você olhar para si e conseguir identificar quais são seus objetivos e metas novamente, sabe? Ter um direcionamento, tal. O que acontece muitas vezes, que a gente tem que tomar muito cuidado, é que uma pessoa com depressão, né, ela perdeu ali a atividade diária dela, né? Ela diminuiu as questões dela, porque lembra, ela está com uma visão negativa dela, do outro e do mundo. Então, ela perdeu as atividades diárias dela. E aí ela faz uma expectativa de vida muito alta. Então, sei lá, aí a gente começa a destilar a esperança dela, né? Então, assim, o que ela gostava de fazer antes de ter essa depressão? Eu gostava de caminhar. Mas aí, antes da depressão, ela caminhava 5 vezes na semana, 2 horas por dia. É uma expectativa extremamente alta para quem está com uma depressão. Aí a gente tem que diminuir essa meta. E aí isso é regular a emoção, é trabalhar o meu autoconhecimento. Então, antes, estou dando um exemplo, né? Você caminhar, perfeito. Então, acho que o seu objetivo principal da escada é voltar a caminhar 5 dias na semana, 2 horas por dia. Mas hoje você está aqui no degrau. Se a gente pular daqui para o topo, qual é a chance da gente cair e nos frustrar? Altíssima. Porque nós temos que nos reconhecer que hoje a gente não está bem.
Mas o que eu, hoje, consigo fazer para chegar no meu objetivo? Eu consigo caminhar uma vez na semana, meia hora. Perfeito! É uma meta baixa e a chance de eu atingir é alta. E a partir do momento que eu atingi a minha meta, eu destilei a esperança, pontinho de melhora. E aí eu tenho vontade de fazer mais coisas. Porque se eu crio metas muito altas, eu já não estou bem. A chance de eu alcançar é baixa. E aí, se eu não alcanço, eu me sinto mais frustrado, mais triste, e aí eu me isolo mais, aí eu não quero mais nada. Então, nós precisamos tomar cuidado com as nossas metas, as nossas expectativas, porque aí nós vamos cada vez mais aumentando ela. Se eu bato uma meta, eu consigo fazer outra meta. Se eu bato outra meta, e aí isso vai aumentando o nível de serotonina no meu corpo, o meu prazer, e aí eu consigo voltar para as minhas atividades diárias. Então, a questão da expectativa da meta é muito importante para esses conteúdos deles. Faz sentido isso para você? Muito, fez muito sentido. E, de fato, eu acho que é interessante praticar um passo de cada vez e meio que tentar recuperar coisas que antes da depressão você gostava e tentar trazer de volta para sua vida. É interessante o modo como você exemplificou. Muito obrigada. Imagina. Mais Carlão, alguém? o Carlão levantou a mão. Liga o microfone, Carlos. Aqui. Oi lá, bom dia. Eu tenho uma experiência, assim, porque eu fiz tratamento de depressão em 2007, eu tive uma depressão e ela prolongou, assim, por muitos anos, né? E eu li bastante, você sabe, o que me ajudou muito foi a terapia que eu fiz, tratamento psiquiátrico, né, medicação, e eu li muito esses livros de autoajuda, né? E foi muito bom para mim, que algumas coisas assim que eu vi, eu comecei a pensar. Eu li alguma coisa assim a respeito da muleta, né? A pessoa quando se machuca, está usando muleta, aí ela sara, mas não quer largar a muleta, não é? E eu vi alguma coisa sobre isso. A depressão acaba sendo uma muleta, você não quer largar ela. Que você tem alguma coisa para falar sobre isso, Amanda? O que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Autoajuda eu acho legal, só que a gente não pode pegar ele como uma regra, né? Porque geralmente os livros aí de autoajuda, eles colocam um mundo muito colorido, que a pessoa vai ler e vai falar, mas eu não consigo fazer isso. E claro, porque o tratamento, né? A pessoa, ela é subjetiva, cada um tem uma dificuldade. E quando a gente fala dessa muleta, realmente tem muitas das pessoas que não querem melhorar. Mas as pessoas que não querem melhorar, temos que tomar cuidado porque tem um transtorno por trás disso. Ou tem um ganho com isso, uma recompensa com isso. Então, tem muitos pacientes, né, na clínica, pacientes usuários de álcool e drogas geralmente fazem muito essa recompensa. Eu não quero largar, porque se eu largar, se eu melhorar, aí é um pensamento, nós chamamos de disfuncional. Disfuncional por quê? Porque não é real, a gente não tem comprovação disso. Então, se eu largar a droga ou se eu melhorar da depressão, eu acredito que meu filho vai embora de casa, que meu marido, minha mulher, meu companheiro vai largar, meu amigo vai se afastar de mim. Então, quando fala dessa muleta, nós falamos isso em terapia cognitiva, de recompensa, estratégia de recompensa, mas de recompensa disfuncional, porque algo deu errado ali no tratamento, algo que ele não entendeu e que ele continua fazendo por medo de alguma coisa. Então, é uma estratégia, essa muleta aí. Faz sentido, Carlos? Sim. Quando você falou a respeito do álcool, né? Eu tive um período que eu usei bastante álcool nesse período de depressão.
eu fiz muito uso do álcool. Talvez seja por isso que eu tenha associado bem essa ideia, né, da muleta, de não querer largar a muleta. Acredito que essa muleta minha podia ser o álcool também, né? Que eu fiquei bem pendente. A droga, né, o álcool e as drogas lícitas e ilícitas, até o tabaco, ela entra também como uma recompensa, porque ela entra no nosso sistema cerebral como a zona de prazer que eu tenho. Mesmo a maconha e o álcool ser drogas depressoras do sistema, a hora que ela entra no organismo, aquela dor que eu estou sentindo, aquela desesperança diminui, porque ela entra no sistema de recompensa de prazer. Então, o álcool é uma substância, né, que gera dependência pelas questões fisiológicas, o organismo se acostuma com aquilo, o organismo gosta daquilo, então o organismo vai pedir aquilo, mas tem a questão também da zona de prazer. Então, é muito padrão a gente ver pacientes deprimidos fazendo uso da substância devido à questão do prazer que estimula ali. Muito obrigado. À disposição. Mais alguém quer comentar alguma coisa? O que acharam de bom, de ruim da palestra? O que concorda, não concorda? Estou adorando. Olha, Amanda, foi excelente, né? Eu acho que acrescentou muito o nosso dia aqui. Você contribuiu bastante, dando dicas, né? Inclusive de como a gente pode acrescentar, de como a gente pode focar no projeto de vida, né, dos nossos alunos para ter sentido a vida deles, né? E acreditar que sempre há algo melhor esperando por eles, né? E eu quero muito agradecer, né, novamente a sua participação, né, a sua disposição dessa 1 hora aqui conosco, né? E foi muito legal, foi muito bom mesmo. Queria convidar todos para ligar as câmeras, se vocês puderem, por gentileza, para a gente fazer uma foto coletiva aqui, para registrar esse momento. E dizer, Amanda, que o dia que você puder, quiser, né? A gente quer estender essa parceria aí para um momento com a família. Eu estou à disposição. Você que deu a ideia, e a gente já comprou aqui essa ideia, né? Podem me chamar que eu estou à disposição. De repente a gente faz um movimento aí, assim, com um grupo, né, de pais, um grupo pequeno, mas que vai ser bastante importante. Então, acho que a gente tem que plantar essa semente mais cedo ou mais tarde, ainda mais no retorno agora das aulas, né? Que todo mundo vem cheio de expectativa, cheio de ansiedade, e aí eu acho que essa parceria a gente pode estender aí para o futuro. Então, muito obrigada, Amanda. Então, os professores colegas, eu gostaria que fizesse um print e me mandasse, por favor, né? E eu faço daqui também. Então, vamos lá, todo mundo dizendo giz. Eu fiz daqui. Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Amanda. Estou à disposição. Adorei o bate-papo. Me senti super acolhida. Estou vendo agora que tem 48 pessoas assistindo. Fiquei muito feliz. Chegamos a 53. Isso. Mesmo. Espero ter contribuído um pouquinho e estou à disposição sempre. Até mais. Obrigado, Amanda. Obrigada, Amanda. Obrigada, Amanda. Obrigado, tchau. Obrigado, gente. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.